Olá, turminha, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a nossa correção de língua portuguesa. Nós já terminamos nosso conteúdo de matemática, então nós vamos aproveitar essa aula para fazermos correções, ok? Então peguem o livro de vocês que nós vamos fazer a correção de língua portuguesa. Nós estamos na página 27, ok? A professora trabalhou com vocês o texto crônica, né? Gênero textual, que é a crônica. E o nosso texto era Vitor e seu irmão, ok? Então, nós vamos corrigir a interpretação desse textinho. Olha lá. Qual é o assunto do texto lido? O texto está falando sobre o quê? O diferente... Peraí, professora, só... Fica a barrinha. Qual é o assunto do texto lido? O diferente modo de pensar de duas crianças ou a população do Brasil? E aí, o que vocês colocaram? Acertou quem colocou o diferente modo de pensar de duas crianças. No exercício número 3, nós temos lá. Nessa história são contados 2 episódios que acontecem em uma sala de aula. Quais os nomes dos principais alunos envolvidos nesses períodos? Nós temos o Vitor. Deixa eu só mudar a cor. Vitor. Ou Vitinho, né? Chamava ele de Vitinho também. Alice ou Alicinha. Então, eles tinham 2 nomes. Poderia ser o nome deles mesmo ou um nome carinhoso, que as pessoas usavam para referir a eles. Ok? Na de baixo, nós temos lá. Leia novamente o primeiro parágrafo do texto e assinale a alternativa correta. A professora vai ler o primeiro parágrafo para vocês, tá bom? Não era prevenção. A professora tinha o cuidado de tratar todos os seus alunos da mesma maneira. Pelo menos se esforçava para isso. Mas com Vitor, ela sempre estava com o pé atrás. O Vitinho era um caso à parte. Então, a professora está se referindo a esse parágrafo aqui. A professora buscava... Deixa eu pegar a caneta, só um minuto. A professora buscava tratar todos os alunos de forma igual? Sim. Vitinho era o aluno que deixava a professora cautelosa e cuidadosa? Sim. Vitinho era diferente dos outros alunos? Sim. A professora nunca se preocupou com o Vitinho? Não, colocar isso aí tá errado, ok? Todos os alunos eram tratados da mesma forma, mas nem todos se comportavam da mesma maneira. Sim, Vitinho era sempre uma criança diferente, né? No decorrer do texto a gente percebe isso. Então, você vai dando certinho aqui, tá bom? Faça a correção corretamente, pega seu livro, corrige direitinho. Vamos lá. Você vai para outro exercício, tá bom? No exercício seguinte, nós tínhamos lá assim. 5. Toda história tem um conflito, ou seja, um momento em que a situação normal é quebrada. Que ação de Vitor quebra a rotina da sala? O que o Vitor faz que quebra a rotina da sala? Vitinho fala que seu irmão que acabou de nascer deveria ser incluído
o número de habitantes do Brasil, ok? Então, ele queria que incluísse o irmão dele também, porque lá no texto fala que tem 120, né? 120 milhões. Aí ele quer colocar o irmão dele no meio. Olha lá. A professora escreve na lousa o número de habitantes considerando o irmão de Vitor. Veja esse número. Aí nós temos lá embaixo. O que a professora percebe ao dizer que o número 1 representa o irmão do Vitor? Ela percebe que o número 1 parece solitário após tantos zeros, ok? Ele fica muito distante, né? Fica sozinho, com um monte de zero aqui, ó, acompanhando ele. Tudo bem? Esse Vitinho é uma peça, né, gente? Podemos ir para o próximo? No número 7, nós temos lá assim. Releia essa fala de Vitor. Bota mais uns 2 ou 3 para acompanhar meu irmão, tia. O que essa fala do personagem revela sobre o sentimento de Vitor em relação ao seu irmão? O que você observa aí nessa fala dele? Ele não quer que o irmão dele fique sozinho, né? Revela que ele se preocupa com o bem-estar do irmão. Lembra que pode ser com as suas palavrinhas, tá bom? Ele se preocupa que o irmão dele vai ficar sozinho, ficou sozinho. 8. Alice também tem uma característica que a diferencia dos outros alunos. Que característica é essa? Ela sempre se espantava quando aprendia algo novo. Quando ela aprendia algo novo, ela ficava surpresa. Tanto que era até engraçado, né? Quando ela falava. A gente se divertiu lendo esse textinho, né? Então, pega a caneta, dá essa certinho bem bonito, ok? Da tia ficou mais ou menos, que mexer com esse mouse aí é difícil, tá, gente? Não é fácil, não. Vamos lá? Vamos para o próximo. Então, ela sempre se surpreendia. Quando ela percebia que ela tinha aprendido algo novo, ela ficava surpresa. 9. O que há em comum entre os personagens Vitor e Alice? O que eles têm em comum? O que você acha que eles têm em comum? Eles representam formas diferentes de pensar. Ver, compreender o mundo. Então, eles pensavam de maneiras diferentes. Muitas vezes é assim que acontece na nossa vida, né? Tem pessoas que estão do nosso lado e nem sempre pensam igual a gente.
Olha lá, 10. Releia o título da crônica, Vitor e seu irmão. Esse título chama atenção apenas para uma das situações narradas na crônica. Sugira o título, considerando as duas situações, porque no texto não só tem falando do irmão do Vitor, fala da Alicinha e dos outros colegas, não é? Então nós podemos colocar, você dá um outro título. A tia vai sugerir aqui algum e depois vocês falam para a tia o que vocês colocaram, tá bom? Poderia ser Vitor e Alice, ou poderia ser outras formas de ver o mundo, ou poderia ser as diferenças em uma sala de aula. Ou poderia ser pensamentos diferentes. Tudo bem? Então, aqui é uma opção pessoal. Então, cada um pode colocar a sua resposta. Tudo bem? Vamos lá? Pronto? Vamos lá. Tudo bem? Então, conforme o professor explicou, você irá realizar a correção no livro da página 27 até a página 31, tá bom? Como nós estamos com o nosso conteúdo de matemática adiantado, hoje nós realizamos correção da língua portuguesa, ok? Um beijinho, fiquem com Deus e logo, logo nos vemos de novo.